Olá, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos sobre Salmo 116. Eu ia começar a falar sobre esse salmo que o Senhor me levou a meditar nele, que é um salmo de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus pela nossa salvação, que é um presente tão valioso, que é um presente tão maravilhoso que o nosso Pai nos deu, que o nosso Pai, num ato de amor, num ato de total entrega, de total... é até difícil falar, porque a gente que é pai, a gente que é mãe, nós fazemos tudo pelos nossos filhos. E assim não foi diferente o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele fez cada um de nós segundo o desejo do seu coração. E quando o pecado entrou no jardim do Éden, através daquela serpente que fez com que Eva pecasse, levando Adão a pecar, e assim fossem expulsos do paraíso, o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor tem sempre tentado nos resgatar, tem sempre tentado nos trazer de volta para o nosso lar, para a sua presença, para andarmos segundo a voz dEle, para que Ele tenha comunhão, para que Ele tenha intimidade, para que assim como acontecia no Jardim do Éden, em que Ele vinha todas as tardes conversar com Adão e Eva, para que assim seja comigo e com você. Basta que nós tomamos a decisão de nos render a Ele, de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, de reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que nos leva ao Pai. E esse Salmo 116, ele é um salmo tão lindo, eu estava lendo ele nessa tarde, e ele expressa essa gratidão, esse amor e essa entrega ao Senhor, e essa rendição, a andar segundo a sua voz, a andar segundo o caminho que Ele quer que nós venhamos a decidir andar, guiados por Ele. Eu vou ler esse salmo e depois a gente faz alguma reflexão segundo aquilo que o Espírito Santo preparar. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Voltou minha alma. Voltou minha alma ao seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pegarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deverás, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor.
e louvarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que posso fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Aqui o salmista está expressando a gratidão. Ele estava angustiado, a sua alma estava aflita, a sua alma estava enredada nos átrios da morte, da angústia, da tristeza, da aflição. E ele tomou uma decisão de invocar o nome do Senhor, do Deus vivo. E o Senhor estendeu os seus ouvidos e ouviu a sua súplica, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. E ele anseia pelo momento em que nós clamamos por ele, em que nós chamamos por ele. Porque ele quer nos amar, ele quer nos curar, ele quer nos libertar e ele quer nos conduzir para um caminho de paz, de alegria e de um contentamento que o olho humano não consegue entender, mas que nós sabemos que é pela presença do Espírito Santo e pela certeza de que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E que nós não venhamos ter vergonha, assim como o salmista fala aqui: eu te louvarei, eu te exaltarei em meio ao meu povo, e todos saberão que o Senhor é meu Deus. Porque assim é que nós devemos fazer com o nosso Deus. Nós devemos nos alegrar, nós devemos querer que todos se alegrem conosco, nós devemos anunciar, nós devemos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Redentor, daquele que nos salvou, que libertou a nossa alma, que colocou um cântico novo nos nossos lábios, que secou as nossas lágrimas, daquele que nos conduz, que nos guarda, que tem nos livrado e que tem nos ensinado dia após dia o que é o verdadeiro amor. Um amor sem cobrança. Um amor que não nos cobra, mas que nos ensina, mas que nos ama da forma que nós estamos. Mesmo errando, mesmo fraquejando, ele está ali, ele fala: vem, porque eu amo, porque eu quero você do jeito que você está. Eu quero cuidar de você. Não importa o que você tem para me dar, mas é o que eu quero te dar, é o que eu quero te ensinar e é o que eu quero fazer através de você. Não importa se você tem um diploma, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem posses, porque eu tenho e eu quero te mostrar tudo isso. Eu quero te fazer desfrutar de tudo isso. Mas porém nós temos que nos entregar, nós temos que confiar. E nós temos que reconhecê-lo diante de todo o povo, diante do nosso povo, diante dos nossos amigos, nos nossos trabalhos, na nossa igreja, na nossa cidade. Nós temos que falar, nós temos que anunciar, nós temos que dizer: eu amo, eu sou filha do Deus vivo, eu sou filho do Deus vivo. E Ele cura, Ele coloca um cântico novo nos meus lábios. E se você está triste, se você está angustiado, clame por ele, ali como fez o salmista. Ele estava com a sua alma angustiada, ele estava com a sua alma aflita, ele estava com a sua alma presa nos cordéis da morte. E o Senhor inclinou seus ouvidos e ouviu a sua súplica, assim como ele fez comigo. Assim como ele tem me curado dia após dia, assim como ele tem feito na minha vida, assim como ele tem se revelado, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa sarar todas as suas feridas.
Eu não conheço as suas feridas, eu não conheço as suas angústias, eu não conheço os seus problemas, mas eu sei os meus, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida, e eu sei que Ele é grande o suficiente para fazer muito mais na minha e na sua vida. Basta que nós o invoquemos, que nós clamemos por Ele, porque Ele está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir, para estender as suas mãos e para nos carregar no colo, se assim for preciso. Mas que nós venhamos a amá-lo, que nós venhamos a exaltá-lo e que nós venhamos a falar que Ele é o nosso Deus, aonde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor venha ser visto, que o Senhor venha ser exaltado e que o seu nome venha ser glorificado, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bondoso e porque Ele é um Pai que quer ouvir. Ele é um Pai que quer ter comunhão, que quer ter intimidade e que quer poder conhecer e se fazer conhecido pelos seus filhos. Porque Ele nos conhece, mas Ele quer que nós o conheçamos, que nós conheçamos o seu caráter, para que assim nós venhamos nos parecer com Ele, para que assim nós venhamos a refletir a sua imagem, porque quanto mais intimidade, quanto mais comunhão nós tivermos com Ele, mais parecidos nós seremos com Ele. Jesus tirava tempos e tempos de oração. Por quê? Porque Ele era a imagem do Pai. Nós vemos em várias passagens Jesus orando, Jesus buscando ao Pai, Jesus se recolhendo para estar na presença do Pai. E nós, quanto tempo do nosso dia, quanto tempo da nossa noite, do nosso ano nós temos tirado para buscar o nosso Pai, para conhecermos o nosso Pai, para termos um momento de intimidade, de comunhão com Ele. Nós temos ido a Ele somente pedir? Ou nós temos ido a Ele para conhecê-lo? Para conhecer o seu coração? Para entender o que Ele quer de nós, o que Ele quer nos falar, o que Ele quer fazer através da nossa vida, porque o Senhor nos criou. Ele fez a mim e a você segundo o coração dEle. Ele fez a mim e a você segundo o coração dEle. Quando eu falo que eu não gosto de mim, é como se eu estivesse falando, Pai, por que me fez assim? Ele fez a mim e a você do jeitinho que nós somos, e Ele nos ama assim. Ele nos quer assim. E Ele quer se revelar a nós, e Ele quer ser conhecido através de nós do jeito que nós somos. Eu tinha problemas de me aceitar. Mas o Senhor me falou que não. Que Ele me ama da forma que eu sou. Que Ele me quer desse jeito. E eu tenho aprendido dia a dia a me amar. Porque eu sei que eu sou amada do Pai. Da forma que eu sou. E que assim vocês possam se amarem e vocês possam entender que vocês são a imagem do Senhor, que foi Ele que fez cada detalhe do seu rosto, do seu corpo, do seu cabelo, dos seus olhos, tudo. Ele fez segundo o seu coração, segundo o seu desejo. E Ele ama a mim e a você da forma que nós somos. Então que nós possamos, assim como o salmista nesse Salmo 116, amarmos e reconhecermos ao Senhor em todos os lugares e diante de todos,
porque o presente maior Ele nos deu, que foi o fato de podermos estar aqui, que foi o fato de podermos chamá-lo de Pai e voltarmos ao nosso lar, e voltarmos à presença do nosso Criador, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele nos ama. A paz do Senhor a todos.